Gente, segunda aula sobre o reino animal, e nesse vídeo a gente vai ver alguns conceitos bem introdutórios, bem básicos, para que a gente entenda todos os vídeos que vierem a seguir, tá bom? Mas uma coisa muito importante também é que nesse vídeo a gente vai retomar algumas das coisas que a gente viu lá na embriologia. Então no vídeo 1, no vídeo anterior, a gente estava vendo algumas características gerais dos animais e isso levou a gente a estudar um pouquinho da embriologia, que é aquela área da biologia que vai realmente estudar como que o embrião se desenvolve, como que os seres vivos desse reino, ou seja, como que os animais se desenvolvem quando estão no útero ou quando estão ali se formando a partir da fecundação, tá bom? Porque a gente vai ver nesse vídeo que nem todos os animais vêm do útero, né? Por exemplo, um inseto não tem útero. A mamãe inseto ali não vai ter o útero. Então a gente vai entender todos os grupos dos animais e todas as características, tá bom? Dos mais primitivos até os mais complexos, mais derivados, que é o ser humano. Fechou? Então, as características gerais que a gente estava vendo é que eles são eucariontes, todo mundo sabe disso. São multicelulares ou pluricelulares, então sempre tem mais de uma célula, duas ou mais, e isso é extremamente importante. Todos eles também, sem exceção, são heterotróficos, então eles vão buscar o alimento, a matéria orgânica que já existe no mundo para conseguir fazer a nutrição deles, para conseguir se alimentar. Depois que eles se alimentam, eles guardam um pouquinho dessa energia em forma de açúcar, tá? E o formato desse açúcar é o glicogênio. Então a gente tem que lembrar que a reserva dos animais é de glicogênio. Esse reino, os animais, num geral, tem uma altíssima diversidade, então quando a gente pensa em aves, quando a gente pensa em mamíferos, a gente está falando de várias espécies, tá bom? Altíssima diversidade. Todos eles têm tecidos verdadeiros, exceto um grupo, e a gente já vai entender por quê. Todos eles têm a presença de blástula e podem ou não ter celoma. E isso daqui vocês já têm que saber o que é. Quando eu falo blástula, então, é aquela estrutura que é formada depois da mórula. Então, esse monte de nome, vamos lá, só para dar uma lembrada aqui. Aconteceu a fecundação, certo? O material genético paterno do pai juntou com o material genético da mãe e aí formou aquela célula ovo, aquela primeira célula que pode ser chamada também de zigoto. A partir desse zigoto aconteceram o quê? Diversas segmentações, diversas duplicações daquela única célula. E aí esse zigoto vai crescendo ali em divisões celulares até mais ou menos o número de 32 blastômeros. Lembra? São as células que são divididas, chamadas de blastômeros. Beleza? A partir desses 32 mais ou menos, agora esse zigoto todo dividido parece uma amora e por isso a gente chama de mórula. Beleza? O que vai acontecer com essa mórula? As células vão começar a ter um espaço entre elas e formar um espaço bem no meio. Então, agora essa amora, essa mórula que era completamente formada por células, agora ela é oca. Imagina uma bexiga enchendo. Agora todas as células foram para a extremidade e ela ficou com um buracão. Quando ela está nesse formato, é chamado de blástula, porque agora existe esse buraco que é chamado de blastocele. Beleza? Lembraram? Fechou. E podem ou não ter celoma. Então, uma característica dos animais é que eles podem ou não ter essa cavidade aqui. E essa cavidade vai aparecer lá na neurulação. Lembra que é a primeira fase da organogênese. Então, começa a aparecer alguma cavidade aqui. E aí eles podem ou não ter essa cavidade e a gente já vai entender. Para a gente entender isso, a gente tem que saber como que os animais se agrupam. Então, a gente está falando de filo. Lembra do reficofage? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage. A gente está falando aqui dos filos dos animais. A gente tem o reino e logo depois a gente tem a categorização em filos, em grandes grupos. Então, antes da gente ver esse cladograma aqui, que a gente já sabe muito bem essa estrutura, a gente já conhece, bate o olho e já vê que é um cladograma,
Antes da gente estudar tudo isso daqui, vamos estudar primeiro quem são esses grupos, certo? Então, o primeiro grupo, aquele que é mais primitivo, é o grupo dos poríferos, que é a esponja do mar, tá? Pode ser chamado de poríferos, que é um nome abrasileirado, é um nome mais comum, ou porífera, que é um nome em latim, tá bom? Depois dos poríferos, o grupo mais complexo, certo? O porífero é aquele mais basal, mais simples, mais primitivo. Depois, os grupos vão ficando um pouco mais complexos. Então, em segundo lugar, vem os quinidários ou quinidária, que aqui, por exemplo, está sendo representado pela água-viva. Plateumintos, aqui tem uma planária, tá? E quando a gente estudar cada um desses grupos, a gente vai ver todos os exemplos de animais. Os nematódios, quando a gente está falando de vermes que causam verminoses na gente, que causam doenças, quando a gente fala, por exemplo, lombrigas, a gente está falando basicamente de nematódios, certo? Moluscos, aqui tem um polvo, por exemplo, anelídeos, minhocas, artrópodes, muitos e muitos e muitos insetos. Aqui tem um gafanhoto, podia ser uma formiga, uma mosca, depois a gente vê tudo isso certinho. Os equinodermos, ou equinodermata, aqui está sendo representado por uma estrela do mar. E os cordados, ou cordata, tá? E a gente vai ver todas essas nomenclaturas. Os cordados estamos nós, então são as aves, os mamíferos, e aí os seres, os animais mais complexos que somos nós, seres humanos, estamos aqui, tá bom? Então, essa estrutura de grupos, de filos, sempre do mais primitivo pro mais derivado. Beleza. Vamos entender agora alguns conceitos gerais que vão aparecer em cada um desses grupos, tá bom? Cada um desses grupos, então, tem especificidades, mas que a gente pode entender o conceito geral deles aqui nessa aula, para ficar muito mais fácil quando a gente for conversar sobre cada um desses filos específicos. Beleza. Então, a gente já sabe o que é embriologia e a gente vai entender como que acontece a organização dessas características dos animais conforme o estudo aqui do desenvolvimento do embrião. Beleza? Então, a gente lembra, a gente já sabe o que são folhetos embrionários, mas, para quem não lembra, quando a gente está ali na terceira fase do desenvolvimento do embrião, que a gente chama de gástrula, existe a formação do blastóporo. Lembra? Quando a gente tem a blástula, que é aquela bexiga, então a gente tem a blastocele, aquele buraco, aquela coisa oca, no meio daquelas células que estão na extremidade. O que vai acontecer? A blástula vai começar a ter uma modificação de estrutura, então algumas células da parte de baixo vão começar a entrar para dentro daquela cavidade oca, e quando isso acontece várias coisas. Primeira delas, é formado o blastóporo, certo? Porque como está entrando, está formando um poro, um buraquinho aqui. Forma o blastóporo. Depois, quando acontece essa modificação de estrutura, concorda que tem um pedaço, um pouco de célula que fica externo e células que entram para dentro daquela cavidade. Estas células que estão externas se diferenciam no que a gente vai chamar de ectoderme, porque está externo. E aquelas que estão para dentro se diferenciam em endoderme. E esses são os dois folhetos embrionários, tá? Ectoderme e endoderme. E aí, lá na aula de embriologia, eu comentei com vocês que quando chega mais ou menos naquela primeira fase da organogênese, que é a formação de órgãos, começa a aparecer mais um folheto embrionário, que é a mesoderme. Beleza? Certeza que vocês lembram disso. Qualquer coisa, pergunta. Mas o que acontece? Sabendo desse conceito aqui, a gente pode, então, dividir todos os animais em 3 características principais. Aqueles que não têm folhetos embrionários, que é o porífera, que são, então, aqueles animais do grupo mais primitivo. E por isso que quando a gente estava falando das características gerais dos animais, eu falei para vocês que todos têm tecidos, menos o porífera, tá? Simplesmente porque ele é o mais primitivo.
ele basicamente não consegue chegar à fase, vamos voltar aqui, da gastrulação, porque é na gastrulação que forma os folhetos. Então, conseguiram perceber que todos os animais vão ter blástula. Por quê? Porífero tem blástula. Todos os outros animais também. Mas porífero não faz esse processo de gastrulação. Por isso ele não tem tecido verdadeiro. Então, folhetos embrionários, tá? É uma forma de organização que a gente pode ter dos animais. Então, a gente tem aqueles ablásticos, que são os porífera, porque eles não possuem tecidos, não possuem folhetos embrionários. Aí a gente tem os diblásticos, que possuem 2 folhetos. E quais são eles? Os 2 que são formados primeiro, ectoderme e endoderme. Basicamente, são os quinidários, tá? Os triblásticos, que são todos os outros animais. Porque eles têm a formação da mesoderme além desses 2. São triblásticos. Beleza. Então, se não é porífera e nem quinidária, todos os outros filos possuem essa característica triblástica. Ou seja, plateumintes, nematódeos, moluscos, tal, até cordados. Todos esses daqui possuem 3 folhetos. Fechou. A gente também pode, eu falei para vocês lá na aula de embriologia, organizar os animais conforme o blastóporo. Se o blastóporo levar à formação da boca, eles vão ser chamados de protostômio, ou seja, tá proto, tá na frente, tá bom? Então, protostômio, forma a boca. E o deuterostômio vai formar o ânus, certo? O que acontece? Os deuterostomados, os animais que têm a formação do ânus primeiro, são os equinodermatas e os cordatas, certo? Então, olha só, equinodermos e cordatas, certo? Cordados. Só esses daqui formam o ânus primeiro. Agora, todos os outros filos são protostômios, formam a boca primeiro. Então, todos esses daqui. Beleza. Menos o porífero, porque a gente já entendeu que o porífero não chega a fazer gastrulação. Ele para lá na blástula, porque ele nem tecido verdadeiro ele tem, certo? A gente pode também falar que alguns animais são acelomados, pseudocelomados ou celomados. Então, como eu estava falando para vocês lá nas características gerais, a gente viu que existe a formação dessa cavidade aqui, do celoma. E é nesse celoma que os órgãos vão poder se acomodar. Quando a gente pensa no ser humano, por exemplo. Pensa na gente. A gente tem nosso estômago, a gente tem o pulmão, a gente tem o coração ali, a gente tem o intestino e tudo isso está dentro de uma cavidade, certo? Essa cavidade é chamada de celoma. Só que tem animais que não possuem celoma, então eles são acelomados. Tem animais que eles possuem um celoma meio falso, então eles são chamados de pseudocelomados, tá bom? Vamos entender já já tudo isso. E aí uma novidade eu ainda não tinha falado para vocês é a simetria. Quando a gente está falando do desenvolvimento do embrião, esse embrião, ou seja, esse animal, ele vai poder ser simétrico ou assimétrico, tá? Quando ele não tem simetria, quando ele é assimétrico, quer dizer que se a gente passar uma faca no meio dele, a gente não vai conseguir entender que a gente está falando do mesmo animal, por exemplo, porque de um lado ele vai poder ter 3 coisas e do outro lado ele vai ter só 2, certo? Então a gente não consegue achar algumas correspondências entre as partes dos animais. Agora, quando eles são simétricos, existem 2 formas, radial e bilateral, certo? Então, quando a gente está falando da simetria radial, a gente está falando, por exemplo, de uma estrela do mar. Pensa que a gente pode passar uma faca aqui nela, outra faca aqui, outra faca aqui, como se a gente estivesse cortando uma pizza. E aí, todas essas partes, elas vão ser iguais, certo? Se a gente cortar em 5 partes a estrela do mar, a gente vai ter 5 partes iguais, beleza? Quando a gente está falando de simetria bilateral, a gente está falando do ser humano, por exemplo.
passa uma faca aqui na gente, a gente tem um braço direito, um braço esquerdo, uma perna direita, uma perna esquerda, um olho direito, um olho esquerdo. Então, a gente é bilateralmente igual, beleza? Para que a gente consiga passar dessa aula e entender as próximas, os outros grupos. Vamos lá. Conceitos. O esqueleto dos animais, eles podem ser de 3 tipos. O endoesqueleto, que é o nosso, a gente sabe, tem aqueles ossinhos lá por dentro formando essa nossa estrutura. Endo, tá dentro. O exoesqueleto, se algum de vocês já viram essa casquinha aqui de bicho, vocês podem até pensar que é bicho morto, mas na verdade não. É o exoesqueleto. Principalmente os insetos, eles possuem um esqueleto que está fora, ele é exo, certo? Não está dentro igual o nosso, tá fora dele. E aí, quando esses animais precisam crescer, vocês entendem que eles têm essa limitação como se fosse uma armadura? Então ele tenta crescer, mas não consegue. E o que ele precisa fazer? Romper esse exoesqueleto, esse esqueleto que está por fora dele, para conseguir crescer. Então aqui, por exemplo, é uma cigarra que está acabando de sair do exoesqueleto, tá? Dessa proteção externa que ela tem. Aí ela cresce, depois ela forma um novo exoesqueleto e quando ela precisa crescer de novo, ela sai de novo desse exoesqueleto. E isso é um ciclo até ela atingir um tamanho ideal, beleza? E a gente vai conversar certinho sobre isso porque é um processo muito legal. E a gente ainda tem também um esqueleto que é o hidrostático, ele funciona a partir da água. A gente vai ver isso principalmente, por exemplo, nas estrelas do mar. Fechou? Reprodução, que a gente precisa saber sobre os animais. Assexuado e sexuado, a gente já está cansado de saber essas diferenças, mas o que acontece? A reprodução sexuada dos animais, e a gente está falando, claro, de fecundação, que é a mistura dos materiais genéticos do pai e da mãe, a fecundação ela pode acontecer interna, como é no ser humano. Então, lembra que eu falei lá no começo que existe um útero, por exemplo, aqui no ser humano, e o embrião, o feto nasce dentro, beleza? Porque a fecundação foi feita internamente. Agora existe também a fecundação externa, no qual o material genético do pai e o material genético da mãe simplesmente se encontram no meio ambiente. Por exemplo, o peixe pode soltar os óvulos e pode soltar os espermatozoides e lá na água esse material genético se mistura. Então a fecundação é externa ao corpo do organismo. Eles podem ter também diferenças no sexo, ou seja, no sexo biológico, beleza? Eles podem ser monóicos ou podem ser dioicos. O que isso significa? Quando os animais são dioicos, e a gente está falando aqui de espécies, tá? Quando a espécie é dioica, quer dizer que eles apresentam os dois sexos, masculino e feminino, em organismos diferentes, tá bom? Agora, em espécies monóicas, o mesmo indivíduo é hermafrodita, possui os dois sexos, feminino e masculino, no mesmo organismo. Depois, e depois a gente vai entender todas as diferenças de sistemas biológicos. A gente tem o digestório, circulatório, respiratório, excretor, mas todos esses sistemas têm funções e têm características muito diferentes entre os organismos do reino animal. Até porque a gente tem organismos, uma esponja do mar, por exemplo, e a gente tem um ser humano. Então, são formações, são formatos de corpo e sistemas muito diferentes, tá bom? Beleza, agora a gente está preparado para entender esse cladograma aqui. A gente já viu que os poríferos são os mais primitivos e aí todos os filos vão se caracterizando e vão se deixando mais complexo até os cordados, beleza? Vamos lá. A gente primeiro tem que entender que o ancestral, então quem origina todos os animais, pensando na evolução, é um
protista flagelado. A gente está falando lá do reino protoctista, daqueles seres vivos que eram unicelulares, certo? E aí, pensando então na evolução desse unicelular aqui, desse organismo unicelular protista flagelado, então surgiram os animais, que são todos pluricelulares, multicelulares. Beleza, isso daqui a gente já sabe. Agora, o que vai acontecer? A gente viu durante essa aula que os poríferos eles não têm tecidos diferenciados, simplesmente porque eles não têm gástrula, tá bom? Aqui eles têm mórula e blástula. E aí eles não possuem nenhum tipo de tecido. Então eles são os mais primitivos mesmo, os menos complexos. Beleza. Desse mesmo ancestral existe um outro bracinho aqui da evolução falando que aconteceu a gástrula e por isso existem tecidos diferenciados. E aí a gente tem todos os outros animais. Ok. Dos tecidos diferenciados, lembra que a gente tem os 3 tipos de tecidos embrionários? A gente vai ter, então, os organismos diblásticos, quinidários, e os organismos triblásticos, certo? Quando a gente tem esse bracinho aqui para os organismos que tem ectoderme, endoderme e mesoderme, beleza, os 3 folhetos embrionários, os 3 tecidos embrionários. Aí, quando a gente está falando, então, que agora existe uma mesoderme, a gente lembra automaticamente do celoma, porque o celoma é aquela cavidade que é completamente revestido pela mesoderme. E aí, se existir cavidade que não é completamente revestida pela mesoderme, a gente tem aquele celoma falso, que é chamado de pseudoceloma, certo? E também, tudo bem se o animal não tiver um buraco lá, um celoma, certo? Ele pode ter mesoderme, mas pode não ter o buraco. Então, a partir do momento que a gente fala dos triblásticos, a gente pode dividir essas 3 características. Então, os acelomados, os pseudocelomados e os celomados, beleza? A partir dos celomados, a gente consegue, então, fazer algumas outras divisões dos protostômios e dos deuterostômios, ou seja, quem forma ânus primeiro ou quem forma boca primeiro. E aí a gente tem aqui todas as setinhas bonitinhas sendo mostradas desses conceitos básicos que a gente viu. Agora, uma observação que eu quero fazer para vocês. Quando a gente fala de organismos que são celomados, que têm a cavidade com mesoderme, a gente fez essa divisão aqui em deuterostômio e protostômio, certo? Porque os deuterostômios são apenas equinodermos e cordados. Os protostômios, eles são moluscos, anelídeos e artrópodes, mas eles também são os plateumintos e os nematódios. Então, quando a gente fala de organismos triblásticos, a gente já está falando que houve a divisão em organismos protostômios, tá bom? Então, só como dica, protostomados, plateumintos até artrópodes, tá bom? E aí a gente vai ver isso em todas as próximas aulas, que a gente vai se aprofundar em cada um desses filos, tá bom? Gente, a aula foi essa, foi bem tranquila, bom descanso para vocês e qualquer coisa eu tô aqui.